Olá, jovens! Olha o planeta passando aí. Bem-vindos à Física do primeiro ano. Estamos iniciando aqui a Física do primeiro ano, certo? Professora Deise e professor Maicon. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Essa é a nossa aula 1.1 do módulo 1, uma aula introdutória. Ou seja, essa aula é para você que acabou de sair do fundamental, só conhecia o que? Aquela aula de ciências, né? Então estudava ciências e agora entrou uma nova disciplina aí, ó, física. Física. O que é essa física, pessoal? O que a gente vai estudar hoje, hein? É maravilhosa, né, Maicon, essa física? Maravilhosa. Física é top, pessoal. E nós vamos ver hoje algumas partes introdutórias. Bom, o que é a física? Essa área maravilhosa, somos suspeitos de falar, né, Maicon? Exatamente. Vamos ver a divisão. É uma parte assim, uma conversa. Hoje é mais uma teoria, uma conversa, para a gente realmente apresentar para vocês o que é essa ciência, como ela é estudada e que ramos podemos dividir. Exatamente. Certo? Mas aí vamos nos apresentar, né? Vamos nos apresentar. Manda aqui no fundo, manda aqui. Vamos nos Olha apresentar. Ali, ó. Seus professores, né? Conhece, pessoal? Será esse pessoal ali na foto? Ó, quem é? Conhece? Olha só. Temos a professora Deise Silva Lima, tá? Ela é licenciada em Física, mestre no ensino de Física e especialista em EPCT. O que é esse, professora Deise? Educação Profissional Científica e Tecnológica. Toma, olha só. Até eu fiquei assim. E o professor... Professor Maicon, olha só, licenciado em Ciências Biológicas, licenciado também em Física, especialista no ensino de Física e também foi meu colega de mestrado, né, Maicon? Somos colegas de mestrado, nosso mestrado em Física e somos nós que vamos viajar com vocês no mundo da Física e do primeiro ano. Exatamente, vai ser um prazer, tá? Acompanhar vocês nesse passo a passo, nessa jornada introdutória pela Física, tudo bem? E óbvio, espero que vocês gostem. Exatamente. Agora, olha só, na nossa unidade 1.1, o que a gente vai ver? Ó, história da evolução da física, exatamente. Tá? Como que isso vai acontecer? Você vai ver também o quê? Grandezas e unidades de medidas. Isso. O que também, olha só? Tem potência de 10, tem algarismos significativos, movimento, né? Vamos estudar aí na onda do movimento, movimento uniforme. Uniforme, Maicon, será? Será que é esse uniforme? Movimento uniformemente variado e... Opa, caiu. Queda livre. Queda livre. Tá? E vai estudar queda livre. Ok? Então é muito conteúdo bacana, aplicável, que você vai ver. Coisas até que acontecem com você no seu dia a dia e você vai estudar e falar, ah, então isso é física? Física estuda isso? Exatamente, né? Pessoal. Vamos lá? Vamos nessa. Especificamente nessa aula de hoje, a gente vai falar o quê? História da evolução da física. Quais são os ramos da física e essa física no dia a dia? Tem muito, né, Maicon, física no dia a dia? Com certeza. Vamos seguindo, olha só. Lembre-se. Uma mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao tamanho original. Quem falou isso, olha só. Olha a potência, olha o autor da frase, Albert Einstein, tá? Então esse é um cara da física, é claro que tem vários físicos, mas esse cara é muito popular. Tamanho na relatividade, né? É o cara da relatividade, exatamente. Vamos seguindo. Agora, o que a física estuda? Já que a gente começou assim, gabando tanto a disciplina, não é? Né? Colocando ela lá em vendendo cima. Peixe. Vendendo peixe. Vem aqui comigo. Já que a gente colocou a física lá em cima, vendemos o peixe dela, mas o que essa física estuda? Ela é uma ciência? E se é uma ciência, qual que é o seu objeto de conhecimento? O que ela pesquisa? Qual é a sua fronteira? Você deve estar se perguntando isso. Né? Exatamente. Então, vamos lá saber o que a física estuda. Exatamente. Manda na tela. Olha ali, fascinante mundo da física. Maicon, olhando aqui, tem várias coisas, né? Ó, tem um movimento, um balão, raios, tem um desenho do átomo de Rutherford, né? Temos peão, fórmulas, até muita coisa, né? Uma explosão aqui, né? Temos uma explosão. Tem muita coisa nesse mosaico. E tudo isso, acredite, até o homem na lua aqui, ó, com a bandeira na lua. E tudo isso, acredite, tem a ver com física. Tem a ver. Ou seja, ela é uma ciência muito variada em seu campo de estudo e conhecimento. Logo quase tudo que você observa, desde um raio, um trovão, e até mesmo uma equação, tudo isso está relacionado com física. Exatamente. De que forma? Vamos descobrir agora, olha só. A física estuda o quê? A matéria nos níveis, então estuda a matéria. Estuda a matéria, mas num nível que é molecular, no nível que é atômico e subatômico, ok? Bem pequeno, e também no nível nuclear e subnuclear.
Então, olha só, vamos aqui rapidinho. Quando você começar a estudar física, principalmente nessa parte, nessa etapa agora, você deve estar pensando assim, professor, então é química? Eu falo, não. É matemática? É matemática? Não. Não. São primos, são os nossos primos, entendeu? Você imagina que a química é a prima da física, tá? A matemática também. Porque apareceu ali nível molecular, já aparece uma molécula, né? Você fala, então esses professores vão mostrar a química pra gente. Não! Na verdade, a natureza, nós somos acostumados a separar em caixinhas, né? O que é física, o que é química, Exatamente. o que é biologia, o que é matemática. Mas na prática, se estuda quase o mesmo corpo, só que com abordagens diferentes. Isso, né? exatamente, Michael, é uma boa forma de se falar. Então nós vamos estudar alguma coisa e nós podemos estudar isso de várias formas. Então a física vê uma forma de estudar isso, né, Michael? Exatamente. Por exemplo, a física não é dona da molécula. Assim como a química também não é dona da molécula. Ela já tá lá, A gente já. vai ficar brigando. Não, eu que falo da molécula. A professora de química, eu que falo da molécula. Não, pessoal. Temos a liberdade de analisar a matéria também, né, para explicar fenômenos físicos. Então, essa matéria, molecular, nuclear e Atômica. e subatômica. Vamos lá, manda na tela. O que temos mais aqui? A física estuda os níveis de organização da matéria, ou seja, ele estuda as matérias no seu estado sólido, as moléculas estão agrupadas de uma forma, estado líquido, as moléculas também vão estar agrupadas de outra forma, e também o gasoso, que as moléculas estão agrupadas de outra forma. Ou seja, estuda o que, Michael? Matéria em suas diferentes níveis, diferentes formas, não é? Suas formas de apresentação. Exatamente. E aí tem o quarto estado da matéria, pessoal, o plasma, né? Olha só, a lâmpada plasmática. Então, estados da matéria, tudo isso tem a ver com física, essa forma de organização da matéria. Olha só, pesquisa também as 4 forças fundamentais. Quais são as forças fundamentais? A gente tem a gravidade, que é a força de atração exercida por todas as partículas do universo. Temos também a força eletromagnética. Ela vai o quê? Ligar os elétrons aos núcleos. E também temos a interação forte, que mantém a coesão do núcleo, que é aquela força que une, certo? As partículas lá do núcleo, bonitinhas. Exatamente. E temos as interações fracas, responsáveis pela desintegração de certas partículas, a da radioatividade. Então a radioatividade, olha ali, né? Isso. Agora entenda que na natureza, algo tão bacana, tão belíssimo quanto a física, vem aqui comigo, algo tão belíssimo quanto a física não vai estar pronto, né? A gente não vai começar assim, do nada, aí nasceu a física e ela já tem todo o objeto de conhecimento. Exatamente. Isso não existe. Entenda que você nasceu numa época onde se conhece muito sobre muita coisa. Né? Então a física hoje ela está totalmente alinhada com tecnologia, com engenharia, com tudo. Mas para chegar a cada conhecimento que você vai ser apresentado para você, vai passar o quê? Por um contexto histórico, com os primeiros cientistas, os primeiros a se interessarem, os filósofos naturais a se interessarem por aquele conhecimento. E por serem os primeiros, eles ficaram consagrados na história, né? Exatamente. Vamos lá então, manda na tela. Pessoal, então falando de história da evolução da física, então tem física, tem história, física tem filosofia, né, Maico? E pode se traçar a história da física a partir do momento em que a humanidade começou a ver e analisar os fenômenos naturais. Uai, o que é isso? Eles não falavam uai, né? Mas uai, o que é isso? Por que acontece? Será que acontece do nada? Não, tem alguma coisa que explique isso daí. Isso. Certo? Então começou-se a ver a questão de ver racionalmente os fenômenos e começou a nascer aí a física, né? A explicação daquele fenômeno e por que ele ocorre. Isso, um olhar diferente, né? Sobre os fenômenos da natureza. Então, a física é a ciência das propriedades, tá? Da matéria e das suas forças naturais, tá? Ou seja, um novo olhar sobre essa abordagem. Exatamente. O objetivo comum, originalmente, era compreender a origem e a constituição do universo. Ou seja, a física estuda muita coisa, mas inicialmente o que deixava a humanidade intrigada era saber da origem do universo, qual era a constituição, o universo é feito de quê? Então essas eram as perguntas iniciais. De onde somos, para onde vamos, né? Exatamente. Essas questões. São perguntas assim que até hoje nós ainda estamos tentando responder, mas elas foram um pontapé para a investigação da física. Com
A introdução, pessoal, da investigação experimental e aplicação do método matemático. Olha a matemática aí também. Houve a distinção entre física, filosofia e religião. Então, a partir do momento que a gente começa a investigar, começa a reproduzir aqueles fenômenos de forma experimental, e você começa a quantificar, que é colocar em números, pessoal, aquilo dali, a gente teve a separação. Então, a física se separou, né, das demais áreas aí de conhecimento, né, Maicon? Exatamente. Ou seja, você vai dar crédito ao que um físico está falando, porque o que ele fala tem algum embasamento ou experimental ou matemático. Exatamente. Né? Não fica apenas no ramo da conjectura. Uhum. A física se desenvolve em função da necessidade, ou seja, ela é uma ciência prática, né? Ou seja, de conhecer o mundo natural. Ele olha ao seu redor, vê o que está acontecendo, ou seja, foi uma forma de adaptação, né, da nossa espécie. Exato, sobrevivência, né? O que nós podemos fazer para melhorar o nosso dia a dia? Pessoal, conhecer tem uma função. Por que a gente tem que conhecer a natureza? Porque a partir do conhecimento dela, a gente consegue controlar. Exatamente. Né? Você só consegue controlar um fenômeno natural conhecendo ele. E controlando, o que a gente consegue fazer? Reproduzir as forças da natureza em seu benefício. Uhum. E assim nascem várias aplicações tecnológicas, né, Maicon? A partir do momento que a gente conhece, consegue controlar para reproduzir em massa aquilo, né? Exemplo disso. O homem observou há muito tempo atrás o fogo. Ótimo. Aí ele correlacionou o fogo com a existência de carvão. Ok. Também existe na natureza o petróleo, certo? E aí ele consegue classificar um novo tipo de energia, que é a energia térmica, a partir disso. Ou seja, de coisas simples, a história mostrou que ele conseguiu desenvolver coisas complexas. Ou estudando máquinas, né, também. Ou explorar coisas complexas. Um outro exemplo disso, o vento. Professor, eu consigo ver o vento? Claro que não, você consegue sentir o vento, certo? Exatamente. Você consegue sentir o vento, mas aí nós classificamos ao vento um novo tipo de energia também, energia eólica. Mas ele é um meio de transporte? Podemos transformar o vento num meio de transporte, né? Você vai ter lá um moinho de vento, é uma forma de você converter uma energia em outra, transformar o vento em algo útil que você queira. Muito interessante, né? Aqui são turbinas Isso. eólicas, né? Turbinas eólicas. Então ele vai pegar ali a força do vento e converter para outro tipo de energia aproveitável. E aqui é uma forma de você transformar o vento, em transporte. Um barco, olha aí, Exatamente. Com velas, né? Tem a Fazia-se vela. muito isso, não fazia na época das navegações, hoje em dia também, né? Exatamente, tem a vela. Então você sabendo controlar a direção ali da vela, você sabe para onde você quer ir. Exatamente. Olha só, com a água, você observa que a água está lá, está em movimento. Se ela está em movimento, você vai ter energia mecânica. E você também pode transformar a água em um meio de transporte, ok? Então, exemplo aqui, uma queda d'água, né? Aqui você já tem uma barragem de uma usina. Aqui você tem um moinho, né? Um moinho, é isso? Não, esse aqui moinho, vamos lá, uma roda d'água, Uma roda d'água, Ela pega o movimento da água... O moinho ficou lá no vento. Exatamente, transforma em outra energia, exatamente. É que lembrou as pás do moinho, né? Tá tudo bem, E aí a água também pode ser uma forma de meio de transporte. Exatamente. Né? Tem esporte que a pessoa tem que saber controlar o barco, a vela, para poder obter êxito, né? Com certeza. O Sol, né? Observamos o Sol, a nossa estrela. A ele podemos associar a energia térmica e podemos aproveitar energia solar. Então, tem placas fotovoltaicas, ok? Então, tem forma de aquecimento da água, um sistema de aquecimento de água com o sol. Isso aqui eu já vi, mas questão de Enem com aquilo dali, sabia? Já tinha questão de Enem, né? Já, com isso aqui do aquecimento aqui, ó. De vez em quando, uma vez ou outra, cai esse tema, né? Eles exploram, é muito bom. E, olha só, como que foi a física na antiguidade? É na Grécia Antiga que são feitos os primeiros estudos científicos, né? Aí você fala, por que isso, entre aspas, sobre os fenômenos da natureza? Entre aspas, porque não havia tanta precisão, né? Isso, não era dado o nome científico ainda, né? Surgem, então, os filósofos naturais, interessados, em racionalizar o mundo, sem recorrer à intervenção divina. Só sei que nada sei, né? Eles vão fazer uma outra abordagem sobre o estudo da natureza. Exatamente. Olha ali alguns nomes ali, nós temos... O Leucipo de Mileto, não é? Tem o Tales de Mileto também, né? Também é outro, mas esse aqui é o Leucipo de Mileto. Tem o Demócrito de Abdera. Cada nome bonito, né, Maicon? Se a gente for ver. Esses foram os primeiros a se perguntar sobre a estrutura da matéria, né? A teoria atômica da matéria. Então, o que ele vai dizer? O universo ele é formado de átomos e vácuo.
Átomo está relacionado à matéria, Matéria. e vácuo, Ausência de matéria. né, sem matéria. Isso. Os átomos são infinitos e não podem ser cortados ou divididos. São sólidos, mas de tamanho tão reduzido que não podem ser vistos. Então, estão sempre se movimentando no vácuo. Então, essa foi uma ideia inicial da primeira teoria atômica. Né, olha, até que tá, né? Dá pra... Aí, os gregos, agora vem o quê? Aristóteles, né? Aristóteles. 384, olha como isso é antigo. 384 a.C. a 322 a.C. É com Aristóteles que a física e as demais ciências ganham o maior impulso na antiguidade. Então, qual foi a contribuição dele aqui, do Aristóteles? Suas Esse principais impulso, contribuições... Né? Ó, a gente tem ali ideias sobre o quê? Movimento, geocentrismo, que a gente tem o geocentrismo, tem o heliocentrismo. O geocentrismo, pessoal, lembrando que o cosmo, a questão do universo, né, que é a origem do universo, a cosmologia, a gente tem que é uma área enorme, né, porém infinito. As círculos, o que ele falava? Onde existem 9 esferas concêntricas girando em torno da Terra. Então, a Terra era o centro, né, nessa investigação. Ok? Ela ficava ideia, lá. Isso, era uma ideia inicial. Antiga. Será que funciona isso aí? Será que hoje utilizamos esse sistema? Não dá certo, não. Já foi, né? Mas é um estudo inicial. Falávamos também sobre um estudo sobre a gravidade, né? A queda dos corpos pesados. Então, eles chamavam de corpo pesado, corpos graves. Então, daí vem o nome da palavra gravidade. Olha aí, ó, pessoal, graves nesse caso era o corpo, o outro pensador aí grego, Arquimedes. Olha o Arquimedes aí, pessoal. O Arquimedes, o que ele faz? Descobre que os corpos flutuam, né? Pois deslocam um pouco do líquido, né? Para os lados. Então ele fala aqui, na verdade, sobre o impulso. Esse impulso a gente vai estudar com mais detalhes. Mais pra frente. Temos uma aplicação aqui do estudo de Arquimedes, ó, o parafuso de Arquimedes. Aqui uma representação do parafuso. Ó, o cara girou aqui, ó, conseguiu puxar água. Ele levou água, olha aí, ó. Exatamente. Conta-se que de seu estudo sobre alavancas de Arquimedes, ele disse o quê? Dê-me um ponto de apoio, eu moverei o mundo. Esse pessoal cheio das frases de impacto, né? Será que ele consegue mover o mundo? Mas a ideia dele é interessante, né? Com um sistema de alavanca, ele pode levantar muitas coisas pesadas. Exatamente, a ideia era essa, né, Michael? Como se eu conseguir dominar, se eu conseguir achar um ponto de apoio, eu consigo mover muita coisa, né? Então dá até para levar para a área pessoal também. Se você achar um ponto de equilíbrio, de apoio, você consegue movimentar cargas, né? Então era o que ele colocou aqui. É uma ideia interessante. E, olha só, o Galileu Galilei, italiano, o cara, esse aí é o cara Esse também. é o cara, esse é o cara. O que ele faz? Considerado o primeiro físico em seu sentido moderno, adotando a matemática como ferramenta principal. Então em vez de só da experimentação, da observação, ele começou a quantificar as coisas, não é isso? Começou a quantificar, começou a tentar representar via funções matemáticas, equações. Então o diferencial dele está aqui. Em 1589, chega à conclusão de que todos os corpos caem numa mesma velocidade, independente do seu peso. Do peso, tá? né? Então, olha só, hoje, olha só. Vem aqui comigo, olha só. Vem aqui com a gente. Olha só. Hoje, se você acredita que se você soltar 2 corpos e o mais pesado vai cair mais rápido, saiba que essa é uma ideia que já foi derrubada por Galileu há muito tempo atrás, né? 1589. Pois é, há muito tempo atrás. Então, assim, é uma informação antiga, mas caso você não saiba, se você solta 2 corpos, e mesmo que um seja leve e o outro pesado, eles vão cair o quê? Com a mesma aceleração da gravidade. Com a mesma aceleração da gravidade. Ok? E o Galileu sabia disso porque ele foi o primeiro a tentar quantificar o experimento. Aí, professor, ele não tinha relógio, não tinha instrumento de medida, ele usava, pessoal, coisas rústicas. Bem ou seja, né? colocava uma água num recipiente, deixava gotejando, ou utilizava os próprios batimentos cardíacos para contar o tempo. Já pensou? Interessante, né? Bem engenhoso, né? Bem engenhoso. Pra época. Vamos lá, então. Manda na tela. Então, aqui, ó, velocidade, né? Independente do peso. Continuando, ó, depois do Galileu, ó, quem aparece? Isaac Newton. Esse aí também, esse aí é o cara do cara. Olha, esse aí Esse se destaca, Isaac esse Newton. se destaca. Isaac Newton, ó, meio suspeito esse número, ó, 1666, o que ele faz? Chega à conclusão de que a luz é formada pela junção das cores fundamentais. O prisma, né? O prisma. Aí depois dele, você vai tendo uma sequência aí, Albert Einstein, lá o alemão, ó, com a língua para fora.
Essa né? foto clássica, né? Uma foto Quem nunca clássica. usou uma foto dessa, fala na nossa época, né? Na blusa do terceirão. Sim, eu sou o cara, né, o Einstein. Aham. Desenvolve a teoria da relatividade, ele é muito famoso por essa teoria, né? Na qual conclui que o tempo não é absoluto, tá? Então, não é aquela grandeza que vai ser sempre o mesmo valor. Ele é queria ter sido relativo. famoso pelo efeito fotoelétrico, né? Mas... Exatamente. Mas calma, que esse é um papo mais pra frente. Por enquanto, você relaciona a teoria da da relatividade. Exatamente. Ó, Stephen Hawking, conhece esse cara aí? Não, tem até série, não tem série na Netflix pra... É o cientista Isso que é o filme, Stephen né? Hawking, tem filme já sobre assisti, ele, já. tem série. É relativamente Escreveu famoso. vários livros, né? Exato. Ó, em 1974, descreveu um tipo de radiação, né, que os buracos negros emitem. Em sua homenagem, essa radiação ela ficou chamada de radiação Hawking. Exatamente. Citamos alguns nomes importantes ligados à evolução do conhecimento humano sobre o mundo físico. Mas assim, pessoal, para ser justo... Vai acrescentar mais uns, né? Se a gente fosse ser honesto, essa lista seria muito maior, tá? A gente só está colocando os principais aqui. Aí, alguns podem ser acrescentados, como ainda Johannes Kepler. Exatamente. Que ele perdeu o nariz num duelo, mas ficou sabendo na época lá? Nossa! Foi. Olha, Teve que colocar uma prótese de ferro, né? Caramba! Essa é a novidade, ó. Modelo sólido platônico de Kepler. Então ele fez um sistema aqui, ó, o mistério sagrado do cosmos. Então ele relacionava um pouco de teologia, do que ele acreditava, né, com a cosmologia. Tá aqui. Esse livro explica a teoria cosmológica de Kepler, baseada no sistema copernicano, em que os 5 sólidos platônicos ditam a estrutura do universo, né, que refletem o plano de Deus por meio da geometria. Então perceba, pessoal, que para essa época era muito comum o filósofo natural ele relacionar ainda alguma crença, algum conhecimento com a astronomia, né, com talvez até a astrologia. Sim. Havia, né, aqui uma ideia matemática, então ele correlaciona uma ideia matemática. Entendeu? Se a gente for ver, né, Marco, tem várias áreas. Sim. A astrologia é uma coisa, a astronomia... Outra coisa. Outra coisa. A astronomia é basamento científico. Aí tem a cosmologia, já estuda a questão da origem do cosmos, tá, pessoal? Aí vem a astrofísica, também já é outra coisa. Então, são vários astros estudando o universo, observando por vários ângulos, né? Uns com comprovação científica, outros sem, não é isso? Com certeza. O que é que temos mais aqui? Olha só. Benjamin Franklin, olha, foi o rapaz que resolveu empinar uma pipa e colocar uma chave para poder estudar eletricidade, não é? Será que isso é seguro, fazer isso? Não, não é seguro, mas Não ele mandou quem? Um assistente dele, porque ele sabia que não era seguro, mandou Não é seguro, gente. Dá uma descarga elétrica nessa pipa, não dá certo. Foi o que aconteceu, né? Eles queriam aprisionar, né, energia na garrafa, então... Exato. O problema é se não armazenar na garrafa. Pegar no cara que está empinando a pipa. Pois é. Olha lá, em 1897, aí tem outro cientista, ó, John Thomson, descobriu um corpo menor do que o átomo de hidrogênio. Ele chamou o quê? Corpúsculo. Mas depois esse corpúsculo ganhou um nome que a gente conhece até hoje. Elétron, né? Então a teoria da natureza elétrica da matéria é baseada nesse corpúsculo que é o elétron. Ok? É uma representação básica do modelo de Thomson. Parece um pudinzinho, né? Exatamente. E a física é parte integrante, pessoal, de nossas vidas, tá? Não tenha dúvida disso. Tudo que você faz hoje está relacionado com física. Na luta pela sobrevivência, o homem foi aprendendo a conhecer a natureza. Olha aí, ó, quando o homem pré-histórico usou uma pedra para abrir o crânio de um animal, fez um arco para atirar uma flecha, ele estava incorporando conhecimento de física. Não sabia, mas exatamente. Estava, né? Não se chamava de física, não tinha um nome para isso, mas era conteúdos da física. Dá para se estudar o porquê, não é? No caso. A teoria da relatividade, publicada por Einstein, provocou uma verdadeira revolução no campo científico, porque vai ser aquela época onde você relaciona algo que você chama de energia com uma coisa chamada massa, e você relaciona uma coisa e outra, mostrando que as duas são facetas da mesma coisa. Né? Então foi uma revolução no conhecimento. As mais arraigadas certezas baseadas nas leis de Newton passaram a ser revistas, ou seja, a física mais na frente passa por uma revisão conceitual. Exatamente. O pessoal pensou, não, tá tudo feito, tá tudo pronto, lindo, maravilhoso, mas veio umas pessoas que começaram a cutucar, observar alguns fenômenos e viu, não é bem assim, temos que aprofundar mais isso, explicar certas coisas
que a física de Newton não está explicando mais. Exatamente. Explica ainda, né? A gente tem que deixar claro, né, Michael? Exato. A gente tem que deixar claro, pessoal, vem aqui conosco aqui rapidinho, olha só. Tem que deixar claro o seguinte, a física de Newton é ultrapassada, é antiga, de Galileu? Não, pessoal, olha só, em relação a estudar muitos fenômenos, que são os fenômenos que nós estamos submetidos, movimento, quando você está viajando de carro, né, Michael? Principalmente movimento e outras coisas, você continua estudando o que a gente chama de física newtoniana. Isso. Agora, quando você vai estudar questão de partículas subatômicas, emissão Coisas de muito rápidas, né? Isso, emissão de energia por certos elementos, aí sim você tem que incorporar outro ramo da física, ou seja, você não vai estudar, você vai estudar algo antigo sim, mas a gente fala que não é ultrapassado porque explica muita coisa. Exatamente. E coisas novas, né? Como ciência, como a física é uma ciência, acredite que a ciência ela está sempre em transformação, tá? Então nunca vai ser uma coisa acabada, sempre vai ter um conhecimento que tem um modelo que serve para uma situação e ela vai estar sempre tendo novas pesquisas para ser atualizada. Exatamente. No dia que ela não for atualizada, ela não vai ser ciência, né? Então esse é o caráter da ciência, pessoal, essa pesquisa e atualização de conhecimento. Vamos lá? Fechou, vamos continuar. De lá para cá, os avanços foram enormes, desde obtenção de energia a partir da desintegração atômica, energia nuclear, viagens espaciais, satélites, olha só, pessoal, o avanço da internet, tudo isso está relacionado. Tudo hoje, né, Marco? Questão de localização, questão de internet, questão de sinal, tudo isso usa satélite, olha aí, ó. Com certeza. Então, avanços enormes, pessoal. E os ramos da física, né? A gente vai ver no passo a passo cada um deles, mas falando aqui meio por alto, ó, pelo fato de estudar os mais diferentes fenômenos, a física se tornou uma ciência o quê? Ampla. Exato. Né? Então não dá para você sair estudando tudo e ficar especialista em tudo. Então imagine uma árvore, né, que é a principal, ela começa a se dividir em vários galhos, dividido em ramos, exatamente por ser muito ampla, né? Muito diversa. Então são 6 ramos, os principais aqui, ó. São eles, ó. Vamos lá ver. Olha a árvorezinha que fofa. O primeiro aqui, a mecânica. Ó, vai estudar mecânica, pessoal, ó. Depois a termologia, movimento, ondulatório, calor, ondas, eletricidade, óptica e a física moderna. Então você vai ter vários ramos aí a ser estudado dentro da física, tá? Exatamente. E no dia a dia, olha só, esportes, ó, a mudança na cor das folhas das árvores, aqui, ó. A física no dia a dia. Bonita essa árvore ali, né? Isso. Esporte, Michael, física pura. Questão Física do pura. salto, da aplicação da força, não é? Nosso almoço de todos os dias e o uso da tecnologia touchscreen, olha só. Tudo isso tem física? Tem, Certeza, com certeza. Questão dos alimentos, né? Na Idade Média, lá meados, eles perdiam muita vitamina dos alimentos porque eles não sabiam, né, o tempo que tinha que deixar para ferver e tudo mais, então acabavam... Entra o ramo da tecnologia, né? Exato. E na tecnologia touchscreen, resistência elétrica, né? Resistência Contato, elétrica. resistência elétrica. Motores, né? Evolução dos motores é pura física, pessoal, também. Isso. Esses fatos diversos são apenas alguns dos eventos cotidianos que estão presentes e apresentam oportunidades objetivas de aprender física no dia a dia. Exatamente. Porque é um erro achar que o estudo da física se resume unicamente aos cálculos e equações. Isso. Ou seja, cuidado com aquele negócio que física é matemática, né, Michael? Muito cuidado com isso, pessoal. Ó, se você souber matemática, se você for aquele aluno que é bom em matemática, não quer dizer... Olha só, olha aqui, olha aqui. Você fala assim, professor, eu acho que eu vou me dar bem na sua disciplina, na física. O aluno falando lá, né? Eu acho que eu vou me dar bem em física, professor. Por quê? Aí o coleguinha pergunta, por quê? É porque eu sou muito bom em matemática, eu sou bom de fazer conta. E aí, será que ele vai se dar bem em física só porque é bom em matemática? Será, pessoal? A física tem algum elemento a mais que a gente fala que é interpretação dos fenômenos. Por quê? Quando você aplica a matemática, é porque você vai quantificar determinado fenômeno. E para isso, você tem que entender esse fenômeno primeiramente. Então, você vai entender, você vai interpretar, assim você vai saber que equação utilizar para poder quantificar, aí é que você vai desenvolver a matemática. Exatamente. Aí que está o pulo do gato,
a casca da banana. Pulo da onça, né? Porque é um pulão assim. É um pulão, exatamente. Não é só, eu sou bom de fazer cálculo, eu vou saber desenrolar a física. Não é bem assim, ó. É muito mais da interpretação do fenômeno. E outra coisa que a física tem, a matemática não tem. A física é experimental. Ela é uma ciência da natureza, ela é experimental. Então, para cada conteúdo desse, com certeza vai ter situações, problema que tu vai fazer na tua própria casa, o experimento. Sim. Outras que você vai fazer na escola. Outras que tu não vai fazer o experimento, mas tu só vai observar e falar, ei, isso aí é física, eu já estudei isso aí. Então, é aquela coisa palpável, ou seja, experimental. Tudo bem? Ou seja, saber matemática vai te ajudar com essa disciplina. Vai. Por quê? Porque a ferramenta para você quantificar as coisas na física é a matemática. Agora a física ela vai além disso porque ela vem com toda uma leitura da natureza. Exatamente. É isso? É isso daí. Essa é a leitura da natureza. E aí sim, esteja preparado porque são habilidades próprias da física. Agora, se a pessoa, eu sou boa em interpretação em português sobre matemática, pronto, você vai conseguir desenrolar. Vai, a aí física, você vai né? se dar muito bem. Vai se dar muito bem, exatamente. Ok? Vamos lá então. Então olha só. Ó, é um erro achar que o estudo da física se resume ao uso de cálculos e equações. Até porque nem tudo em física tem equações, tá? Alguns conteúdos conseguem trazer e outros não. Exatamente. A luz e o calor do Sol são essenciais para a manutenção da vida na Terra. Com certeza. Então, aí é uma aplicação, né? Então, a luz e o calor do Sol são essenciais para a manutenção da vida da Terra. Aí você fala assim, professor, vamos lá. Professor, vamos pensar aqui. Nós temos uma tecnologia que emite CO2, né, dióxido de carbono. Ou seja, nós temos uma atividade que se chama antrópica, atividade humana. Então, nós lançamos gases de efeito estufa na natureza. Nós mudamos a natureza. Sim. Com essa mudança da natureza, nós estamos mudando a quantidade de calor. Porque tem uma coisa chamada temperatura média do planeta. Então, só a nossa atividade ali, ó, do carro, né, a combustão, poluição, então, a gente consegue mudar o ambiente. Então entenda que se você modifica o ambiente, você modifica a sua moradia. Tem física em tudo isso. Tem física Principalmente em tudo isso. na física ambiental, né, Michael? Exatamente. Estuda. Tem física em tudo isso. Então assim, o Sol, ele é perigoso? Professor, eu tenho que me cuidar com a radiação do Sol? Bom, com certeza a exposição diária tem que ser cuidada. Exatamente. Né? Vai ter determinados horários para você exposição se cuidar. Prolongada, exatamente. né? Você tem que... Mas não tenha dúvida, se a Terra estivesse um pouco mais afastada do Sol ou mais próxima, aí nós estaríamos numa situação bem diferente. Tá? Ou seja, nós estamos... Não estaríamos aqui. Exatamente. nós estamos numa condição ideal dessa exposição de luz, ok? Então, nós temos que nos cuidar com essa exposição. Ok? Luz e calor são essenciais, mas essencial na medida certa. Na medida certa, dentro de uma faixa de sobrevivência, de qualidade de vida, de saúde. Tudo bem? Perfeito. Então veja que quando você vai falar de física, não dá para falar só de física. É falar disso, aí você vai trazer conteúdo ali, um pouquinho de geografia, um pouquinho de biologia, você vai ver que é multidisciplinar. Geografia, física, química, traz matemática principalmente. Exatamente. Filosofia, quando estuda história, história também, né? Exatamente. Por isso que o Enem, você vai perceber que quando tem lá a prova de ciências da natureza, por isso que ficou ciências da natureza, porque ele mistura, né? É física, química, biologia, porque tudo está relacionado. Okay? Exatamente. Vamos lá então, vamos nessa. Então tudo tá ligado, né? Que nem aquelas séries que passam assim, que tá tudo ligado. Está tudo relacionado. Tá tudo relacionado. Os controles remotos usam a radiação infravermelha para enviar os comandos aos aparelhos controlados por eles. Olha só. Radiação infravermelha, ela tem um espectro, né? Uma faixa muito grande, né, Michael? Se a gente for ver assim, tu usa em fisioterapia, você usa em sensores de movimento, você usa em controle remoto, em controle de televisão. Então, foi o conhecimento disso, a partir do momento que a gente conseguiu conhecer e dominar, a gente conseguiu aplicar para melhorias. Exatamente. Ou seja, o nosso conhecimento e domínio do que acontece na natureza nos permite criar dispositivos para o nosso bem-estar, né? Exatamente. Então, hoje a tecnologia está tão interessante que você consegue controlar algo fora da sua casa. Né? Professor, eu estou lá na escola, aí eu quero ligar o ar-condicionado lá em casa.
já tem como fazer isso. Internet das coisas, não é? Já tem como fazer isso remotamente, porque você dá o sinal do seu celular, esse sinal vai chegar via internet na sua casa, que vai ter um dispositivo que vai se conectar via infravermelho com o ar-condicionado. E ó, quando você chegar em casa já tá gelado, você se comunicou ali remotamente. Alexa já fez um pão na Airfry, né? Nossa, pode ser que já faça, eu já não sei. Mas ligar o ar-condicionado, ligar a televisão, né? Ou desligar a televisão. Suponha que você esqueceu uma televisão ligada. Aí luzes, você queira, né? Ou luzes, exatamente. Ar-condicionado. Aí você chegou pelas câmeras, eita, esqueci essas coisas ligadas aqui, ó. Aí você remotamente conseguiu desligar, economizou um pouco de energia. Vamos seguindo, ó. E aqui, pessoal, processos de... Olha só, a gente tem o que? Física na cozinha, né? Tem mais física... Ah, não, cozinha até tem, pessoal. Porque lembra que eu falei da questão lá Vem aqui com nós, a gente falou lá da questão... Que eu falei um exemplo da Idade Média. Então, na Idade Média, quando eles começaram a questão... Cozer os alimentos, né? Português não me ouça, né? Cozinhar os alimentos... eles não sabiam a temperatura ideal, então eles não dominavam direito ainda o conceito de calor, de temperatura. Tentativa e erro, né? Tentativa e erro. Então, muitas vezes o alimento ele passava do ponto e se perdia os nutrientes, né? Então, as pessoas elas mal nutridas. A partir do momento que você começa a dominar a questão das propriedades alimentares aliadas a esses fenômenos que é calor e temperatura, você consegue manter no tempo certo para poder preservar os nutrientes e ficar nutrido, não é isso? Muito bom, excelente. Isso mesmo. Então, física na cozinha, né? Tem tudo a ver, física e cozinha. Micro-ondas, panela de pressão. Panela de pressão. Ah, e a panela estourou, professor. Já aconteceu contigo isso aí? A panela estourou na sua casa? Né? Perigoso. Ou na casa de alguém que você conheça, tá lá, de repente, aí foi a tampa, bateu lá no teto. O gás vazou, perigoso também. Ou o gás vazou, né? Então, assim, tudo que você às vezes jura que é química, é física também. Física também. Principalmente na cozinha. Principalmente na cozinha. Tem muita física envolvida ali, né? Seja com energia, com temperatura, com pressão. Tudo bem? Vamos lá, manda na tela. Então aqui... E ali, pessoal, dá para estudar física quando observamos a diferença entre um alimento cozido na panela de pressão e outro na panela comum. Para que se usa a panela de pressão? Ah, é para ficar pronto mais rápido. Tem física aí? Tem. Com certeza. A panela de pressão tem esse nome porque ela estudou conceitos, né? De pressão, né? Vamos dizer assim, a influência da pressão no cozimento dos alimentos, né? E aqui, Maico, olha só, os processos aí, ó. Processos descritos pela chamada física quântica ocorrem no interior de computadores, em smartphones e tablets. Então, hoje, quando a gente fala dessa física quântica mais avançada, né? Quando a gente fala dessa física quântica mais avançada, a gente pensa que é uma coisa ainda puramente teórica. Olha vem só, aqui com nós, pessoal. Vem conosco aqui. Quando eu falo, física quântica, aí você fala, professor, você está viajando, porque a gente está no primeiro ano ainda, vai ver mecânica, movimento. Eu sei, mas é uma jornada interessante. Lá no finalzinho a gente vai falar disso. Mas aquela física quântica ainda lá na frente... Não é mais aquela física totalmente abstrata, teórica, que ninguém aplica, que ninguém sabe se está certo ou não, né? Sim, e a gente até traz temas do tipo, porque hoje com a questão do acesso à internet, né, Michael, ficou fácil de ver muitas coisas que são divulgadas que às vezes não são verdade. Então, já viu aquele... coach quântico, quando eu li isso a primeira vez, eu falei, nossa... Tem que tomar cuidado, a palavra quântico. Então, estudar serve para isso, né? Para que a gente leia e consiga distinguir se aquilo é válido ou não. Por isso que é legal estudar, né? Você vai ver que o coach quântico existe, isso não existe. Não caia nessa cilada, pessoal. Não caia nessa cilada. Não caia nessa cilada. A palavra quântico parece que ficou doce, né? Na boca dos charlatões. Então, tudo é quântico. É o colchão quântico, vai deixar o cara mais confortável. A pulseira quântica, gente, para com isso. Então, assim, existe a física quântica, ela já tem aplicação dentro da tecnologia. Quando você estudar isso conosco, assim, com mais detalhes, você vai ver, entendi as aplicações. O resto são coisas que se afirmam, né, pela internet. E como a professora falou, tem que ter o quê? A leitura e a verificação. Exatamente. E para isso, pessoal, nós estamos aqui para viajar com vocês no mundo da física, para a gente poder estudar, entender direitinho os fenômenos. E a gente, como falamos no início da aula, vamos começar pela física do primeiro ano. Exato. E aguardamos vocês na próxima aula de física, né, Michael? Até mais, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.